Namastê, seja bem-vindo ao Gayatri Astrologia Védica. Meu nome é Cris, sou Cristina Shukla, sou astróloga védica aqui por detrás do Gayatri. A ideia aqui do canal é trazer informações sobre astrologia védica, sobre bem-estar, enfim, tudo que possa te ajudar aí na sua jornada espiritual, de autoconhecimento, porque a ideia de quando a gente faz a leitura de um mapa mostrar para você a sua história kármica e como você pode, a partir do momento que você entende o seu processo com a sua mãe, com o seu pai, com o seu parceiro, com o seu trabalho, com a sua carreira, com o filho, com a sua espiritualidade, com os processos de doença, dinheiro, ganha dinheiro, perda de dinheiro, Então a gente tem a possibilidade de se preparar, se entender, trazer todo um processo de compreensão para que aí a gente possa lidar melhor com isso e ter mais ferramentas para poder, vamos dizer, trazer uma vida de melhor qualidade para a gente, o que para mim eu entendo como ter uma vida mais em paz, mais tranquila. Muito bem, hoje eu vim aqui falar de eclipse, Então a gente teve um eclipse lunar quase, vamos imaginar, quase 14, 13 dias atrás, E esse eclipse lunar, então vamos lá já começar trazendo os conceitos. Os eclipses, primeiros eclipses acontecem em pares, Então primeiro a gente tem um eclipse lunar, depois a gente tem um eclipse solar. O eclipse lunar é mais brando que o eclipse solar. O eclipse lunar acontece quando a lua está cheia, O eclipse solar acontece quando a lua está em lua nova ou minguante, ou seja, quando o sol e a lua estão na mesma casa, Se você olhar um mapa do céu no momento do eclipse, naquele dia, eu falo muito aqui de dia lunar, então naquele dia lunar não é só de noite, é o dia em si, Então naquele dia, o sol, quando a lua tá minguante, a lua tá totalmente escura, ela não reflete nenhuma luz do sol, então nesse dia, que a gente chama de Amavasya, um termo técnico aí da astrologia védica, ou lua nova, ou lua minguante, ou lua escura, ou seja, a lua não tem luz, ela tá ali perto do sol. Por que os eclipses acontecem, Então os eclipses acontecem porque existem pontos, no céu, zonas, tem locais no céu que quando a gente chega nesse ponto que a gente chama, ou esse ponto marcado ali de medida, quando a gente chega lá, ou vai ser o nó do norte, que é Ra, ou o nó do sul, que é Ketu, existe um alinhamento, da Lua e do Sol naquele posicionamento, e isso causa um eclipse. Isso a gente está falando em termos de astrologia lá no céu, Uma forma bem técnica de explicar. E em termos de astrologia védica, a gente fala que quem causa os eclipses são Rahu e Ketu, que são esses nodos lunares, que lá no céu são essas posições, que quando a lua e o sol chegam lá acontece o eclipse. E essas, dentro da astrologia védica, dentro da tradição védica, a gente explica, toda a história de Rahu e Ketu. Então existe uma história por trás que eu acho que eu já contei vários fragmentos aqui no canal, mas para quem já ouviu falar, é a história da batida do oceano, Quando as deidades, os devas e os asuras, que algumas pessoas traduzem como os demônios, eles se juntam para fazer uma batida lá no oceano para trazer a Amrita ou Soma, Amrita ou Soma é esse líquido, que traz a imortalidade, porque os devas não conseguiam fazer, a história é bem mais longa, tá, gente? Eu tô simplificando aqui. Os devas não conseguiam fazer isso sozinhos, os asuras também não conseguiam, então eles se juntaram
para trazer. Nessa batida do oceano, que acabou gerando veio Lakshmi, veio a irmã de Lakshmi, no final também teve Amrita, tem a história de Shiva, enfim, tem tantas histórias relacionadas à batida do oceano, mas também tem a questão de que aí começa Rahu e Ketu. Rahu só cabeça e Ketu só corpo. Isso dentro, né, das histórias, da tradição da astrologia védica. E lá no céu é esse ponto onde acontece o eclipse. Bom, aonde que o eclipse vai acontecer? Então, o eclipse solar lá no céu vai acontecer no signo de Peixes. Então, vamos lá por partes. Primeiro, eu preciso saber qual é a minha primeira casa, né? Ou então o meu ascendente. Então, eu tenho Leão na minha primeira casa. Então, eu sou leonina na astrologia védica. Então, conta comigo. Se Leão é o signo, é o quinto signo lá na ordem do zodíaco. Sexto é Virgem, né? Minha segunda casa. Sétimo vai ser 6, 7 vai ser Libra, terceira casa, né? Quarta casa vai ser Escorpião, quinta casa vai ser Sagitário, sexta casa vai ser Capricórnio, sétima casa vai ser Aquário e 12ª casa vai ser Peixes. Oitava casa vai ser Peixes, que Peixes é o número 2. Então, a minha oitava casa é aonde o eclipse vai acontecer. E, obviamente, o eclipse, aí o pessoal assim, né? O que eu sempre falo, não é pra gente ficar assim, desacorçoado, achando que só coisas ruins vão acontecer. O eclipse também traz possibilidades, mas também abre karmas ou questões mais difíceis na nossa vida. Agora, como que eu vou saber se o eclipse vai me ajudar ou vai ser neutro, ou vai me trazer alguma questão? Então, primeiro eu preciso saber aonde o eclipse está acontecendo no meu mapa. No meu mapa vai ser na oitava casa. Mas eu sou de Leão. Se você for de Peixes, é na sua primeira casa. Se você for de Áries, vai ser lá na sua 12ª casa. Então, é só você pegar o seu mapa e olhar. Você tem a sua primeira casa, né, que vai ser de algum signo, e vai ter aonde Peixes, o signo de Peixes mora no seu mapa. Então, checa lá onde que é essa casa. Então, achamos a casa. E aí eu vou falar o que acontece em cada casa. Então, vamos dizer, se essa casa não tem planeta nenhum, né, tá vazia, então a probabilidade, né, de trazer questões de energias com outros, né, porque cada planeta cuida de um assunto ou assuntos no nosso mapa. Então, se lá não tem nenhum planeta, né, já significa que não vai ter tantas questões abertas. Por quê? Porque lá não tem planeta. Bom, então eu fui lá, descobri aonde, né, o eclipse vai acontecer, e aí eu vejo, se for aonde as questões são mais difíceis, né? Então, se vai acontecer na sua primeira casa, né? Você pode ter questões, né, de sofrer algum questões de poder se machucar, né? Ou então coisas que são suas podem passar por algumas questões. Quem está na primeira casa, logicamente, né, um eclipse acontecendo na primeira casa é uma energia muito forte, né? Porque o que acontece no eclipse? Os planetas mais importantes no nosso mapa, né? Logicamente, todos têm a sua importância, mas o Sol e a Lua são muito importantes. Então, quando eles passam por algum processo difícil, a gente entra nesse processo também. Então, se está acontecendo na nossa primeira casa, né? A primeira casa é uma casa muito importante no nosso mapa. Se tiver a Lua lá, se tiver o dono da primeira casa lá, se tiver o Sol lá, isso vai ter ainda mais questões a serem
olhadas. Por quê? Porque vai estar acontecendo no lugar onde a gente tem os planetas, né? O Sol é um planeta muito importante para a gente e a Lua também. Se acontece na segunda casa, pode trazer perda financeira, né? No meu caso, o eclipse lunar aconteceu na minha segunda casa. Se acontece agora, porém, quem já viu o vídeo lá das casas Upachayas, né? Vai pegar essa parte fácil. Por quê? Se acontecer na terceira casa, sexta casa ou 11ª casa, que são aquelas casas que a gente conversou no vídeo anterior, quem não viu de karma lá, as casas do livre-arbítrio, onde tem crescimento, são casas boas para o eclipse acontecer. Lembra que eu falei se é muito melhor ter planetas maléficos na casa 3, 6 e 11? É um lugar que os planetas maléficos têm um bom uso lá, a mesma história vai com o eclipse. Se acontece na terceira casa, são oportunidades de ganhar dinheiro. Se acontece na sexta, felicidade. E se acontece na 11, são ganhos, né? Então, essas 3 casas, terceira, sexta e 11ª, são casas boas, né? Para acontecer. Bom, se acontece na 4ª casa, vai mexer com o seu emocional. Por quê? Porque 4ª casa fala de paz interior, paz mental. É a nossa paz, a nossa casa interior. Então, pode mexer. E, obviamente, lembra, gente, se tiver qualquer planeta nessas casas, os assuntos desses planetas vão ser remexidos também. Se acontecer na 5ª casa, pode ter excesso, né, de pensamento, muito, cabeça fica pensando demais, estresse. Na 6ª casa, felicidade. Na 7ª casa, questões com o parceiro, né? 8ª casa, que é onde vai acontecer o eclipse, doenças, né? Ou então ficar doente. Eu, na verdade, já fiquei doente antes mesmo do eclipse, né? Então, vamos ver como é que vai ser o eclipse. Na 9ª casa, pode ter perda de respeito ou de reputação. Na 10ª casa, a 10ª casa, gente, ela é uma casa, enfim, eu não vou entrar muito em termo técnico, mas ela também pode ser considerada uma casa Upachaya, casa de crescimento, né? Não é todo mundo que considera, mas ela pode entrar nesse grupo também, então ela traz felicidade. Na casa 11, ganhos, e na casa 12 você pode ter perdas, né? Pode também se machucar e ter questões difíceis aí, porque a casa 12 é uma casa difícil também, né? Que traz questões difíceis, não é que ela é sempre difícil, mas ela pode trazer questões difíceis. Então, a partir do momento que eu entendi, né, em qual casa vai acontecer o eclipse, tem casas em que isso vai ser bom para mim. Eu também entendo que planetas estão morando lá nessa casa e tem casas que vai trazer questões difíceis. Bom, a gente falou por enquanto só de signos. Mas a gente, na astrologia védica, eu falo, gente, a gente não repara, sou eu falando, mas eu tenho essa mania de achar que tem alguém aqui comigo, né? Eu sempre acho que eu tô em grupo, talvez porque eu acredite muito que, né, isso tudo que tô falando aqui não vem de mim, né? Vem de todos os estudos mestres que eu tô estudando, e eu acho que é isso aí, né? A gente tá sempre com, né, não é nosso, vem de algo maior. Mas, enfim. Então, a gente já falou sobre signos, mas na astrologia védica também conversamos, conversamos não, levamos em consideração as nakshatras, que são as mansões lunares. Então, o eclipse vai acontecer na nakshatra de Revati, né? Essa nakshatra, quem tiver algum planeta nessa nakshatra, né? Porque cada planeta no seu mapa está num signo e também está numa mansão lunar, numa nakshatra. Então, algum planeta, se você tiver algum planeta em Revati, também você pode vir a ter questões aí na sua história, né? Então, observe. Punarvasu, Hasta e Uttarashada também podem ser afetados,
tá? Mas o eclipse acontece em Revati. Bom, então a gente falou das coisas que podem, né, dos locais do eclipse. Bom, e aí, então, como que eu posso me cuidar, como que eu posso me proteger durante um eclipse? Porque o eclipse traz instabilidade nas duas energias mais importantes para o nosso mapa, que é os, né, ou as mais importantes, tem outras também, mas vamos dizer, o Sol e a Lua. Para você ter uma ideia, quando acontece eclipse, aqui na Índia os templos fecham, porque realmente a energia, né, ninguém vai no templo durante o eclipse, né? Ou até vai por falta de conhecimento, mas o templo fica fechado. Bom, então o que a gente pode fazer para se proteger durante o eclipse? Então a primeira coisa é que quanto mais quieto você ficar durante o processo, né? Quando o eclipse acontece até ele acabar, melhor. Mas, poxa, eu tenho que trabalhar, poxa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, né? Não dá, às vezes, para a gente ter esse momento, né? Dependendo do horário, dependendo da rotina da pessoa. Então, você vai, né? O conselho é fique o mais quieto possível e fazendo as práticas que eu vou falar. Mas não posso. Então, naquele momento do eclipse, tenta, dentro da sua proposta de rotina, tenta ficar o mais quieto possível que você puder. E se puder, né, conseguir mentalmente ir fazendo os seus mantras, né? E aí, quais mantras eu devo fazer durante um eclipse, Cris? Você vê que eu pergunto para mim mesma. Mas quais mantras a gente deve fazer? De acordo com a tradição que eu estudo, os mantras indicados são mantra para Shiva, né? E mantra para Narasimha. Na minha linhagem, a gente faz muitos mantras de proteção com Narasimha, né? Porém, então, quando você for, né? Se você for fazer, se você tiver esse tempo, não precisar fazer outras coisas, se puder, por exemplo, durante o eclipse você vai estar em casa, então você pode ir lá no seu templo antes do eclipse, você toma banho, não toma durante o eclipse. Tomou banho antes do eclipse, vai lá para o seu templo. E aí os primeiros mantras que você vai fazer são os mantras de proteção. Quantos japamalas eu devo fazer? Japamalas é a contagem de 108, né? Aquele rosário que a gente tem, né? Aquele colar, eu tô sem o meu aqui, ele fica no templo. Então, você tem 108. Então, quantos você acha que você dá conta de fazer, né? Então, quanto mais você puder, melhor. Faça 3, faça 10, faça 15. Vai depender muito, né, da sua prática e da sua possibilidade de fazer. Então, você vai fazer, né? Você pode estar olhando para o norte, né? Se você tiver essa possibilidade, então você pega lá o seu celular, veja o compasso para onde ele aponta, tá apontando para o norte, senta olhando para aquela direção. O templo tá aqui, se de repente dá uma olhadinha para cá, né? E aí você vai fazer seus japamalas para Shiva, né? Então, se você já faz mantras para Shiva, né? Faça mais dos seus mantras nesse dia, né? Se você faz mantra para Narasimha, né? Se você sabe, porque às vezes a pessoa nem sabe muito bem qual a deidade que eu tô falando, né? Narasimha é um avatar de Vishnu, né? Ele tem a expressão de leão. Então, faça japamalas para Narasimha. Por quê? Porque esses mantras vão te trazer proteção, uma blindagem durante o eclipse que a gente fala. Conceito: durante o eclipse, todo mantra que a gente faz, como é o momento, né, de muita, da energia tá muito focada no momento espiritual, né, para práticas espirituais, todo mantra que a gente faz durante um eclipse, tem pessoas que falam que se multiplica por 100, então um japamala vai virar 100 japamalas, ou tem pessoas que falam que um japamala vai virar 1000 japamalas, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer durante o eclipse é primeiro blindar. Então, vou lá fazer meus 3, né? Depende de cada pessoa, mas sei lá, 3 japamalas, 10 japamalas para Shiva, 10 japamalas para Narasimha, o que você puder, um japamala,
né? Então, depois que você fez os seus japamalas de proteção, né? Você pode também fazer os japamalas que usualmente você já faz. Por quê? Porque esses japamalas vão ser né, vão ser aumentados, né? A potência dele vai ser. Mas primeiro você tem que fazer os japamalas de proteção, ou melhor, os mantras de proteção para Shiva ou então para Narasimha, né? Quem já conhece, né, o Mrityunjaya, né? Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor, e agora eu perdi, né? Perdi a sequência. Mrityor Prachodaya Ate, né? Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshyamamrita Ate. Então, esse é um ótimo mantra para se fazer nesse dia, né? Mas se você já tem o hábito de fazer, porque se você nunca fez, não é o dia para você começar. Então, um bom, né? Assim, o Om Namah Shivaya é praticamente um mantra que quase todo mundo meio que já ouviu, ou talvez já tenha feito, né? Tem mais probabilidade. Então, você pode fazer um Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, né? Muito bem. E aí, quando acabar, né? Então, durante o eclipse eu não como, durante o eclipse eu não faço atividade física, né? A minha atividade são as práticas espirituais que a gente faz durante o eclipse. Quando o eclipse acaba, aí sim vai tomar um banho. Depois que ele acabou, você toma um banho. Muito bem. Como a gente pode se preparar também em termos do eclipse, né? Então, antes do eclipse começar, a gente pode fazer jejum. Quem tem a possibilidade. Gente, eu sempre lembro. Se você tem a possibilidade, se você consegue fazer, a gente faz 12 horas de jejum antes do eclipse solar e 9 horas de jejum antes do eclipse lunar. No caso, como a gente está no eclipse solar, são 12 horas de jejum, né? E durante o eclipse a gente não come também. Comidas feitas antes do eclipse, que não, né, assim, né, que fez um arroz, um feijão e não comeu tudo, colocou lá numa panelinha, separou, são comidas que a gente acredita que vão ficar com a energia do eclipse, então a gente não recomenda que essa comida que foi feita e ficou ali, né, na energia do eclipse, não é legal da gente comer. Então, né, de preferência tenta, se possível. Isso tudo, gente, é o se possível. Ai, mas aí tem que fazer? Quando você tem a disponibilidade, quando você consegue ter essa organização, quando você tem essa chance, essa janela, faça. Quem não tem, faça o melhor que você pode durante o processo, né? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Importante, né? Quando o eclipse começa. Bom, o eclipse no Brasil vai ser no dia 8, que vai ser uma segunda-feira. Ele começa meio-dia e 42, né? Então, horário do almoço, né? E ele acaba 5h52 da tarde, né? Então, esse é o momento que o eclipse vai estar acontecendo. Obviamente, ele tem um horário de pico, né? E depois ele vai se dissolvendo. Não olhar para o eclipse, né? Não. As pessoas falam, vamos tirar foto, né? Não é. De acordo com a tradição, não é aconselhado olhar para o eclipse. Bom, gente, eu acho. E tudo que acontece, né? Tudo que esse eclipse trouxer pra gente, né? Seja, né? Se você tem aí a casa 3, a casa 6, a casa 10 ou a casa 11, que são casas boas para o eclipse acontecer, que bom, né? Então, sendo um eclipse solar, tem chance aí de 6 meses desses processos irem se abrindo. E se vamos ter questões difíceis, tem também o mesmo prazo. O que é interessante dizer, né? Até lembra, para quem viu o vídeo ou acompanhou alguma coisa no Insta, né? O eclipse passado veio junto e misturado com a festividade de Holi aqui na Índia.
né? E eu até falei, nossa, gente, né? Como uma festividade, como um momento tão, né, eclipse, de instabilidade espiritual, junto com um momento de tanta alegria que é Holi. E até junto com a história de Lakshmi, foi assim um monte de coisa acontecendo junto. E agora também tá vindo, né? Logicamente não junto, mas a gente vai ter o eclipse acontecendo na segunda, né? E na terça começa a Navaratri, que são os 9 dias da deusa Durga, né? Então, assim, eu fico assim, pensando, né? Tanta uma coisa junto com a outra, né? Quanta energia junto acontecendo. E, né? Então, assim, para quem curte também a questão do Navaratri, depois eu vou estar fazendo um vídeo com as questões que de repente você também pode estar fazendo e acompanhando aí de casa. E lembra, gente, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, às vezes as pessoas falam para mim, ai, Cris, mas nesse eclipse eu não consegui fazer isso, ou eu não consegui parar, eu não consegui fazer Japamala. E quando vem, né, alguma festividade como Navaratri, ou aniversário de Rama, ou aniversário de Lakshmi, eu não consegui fazer puja, eu não consegui rezar. Lembra, gente, que tudo é um processo devagarzinho, né? Então, primeiro a gente tem que ter consciência de quando a data, a festividade ou o acontecimento vem. Depois a gente tem que se preparar para esse acontecimento. E mesmo quando a gente se prepara, é interessante lembrar que, por exemplo, eu tô na Índia. Então, Navaratri aqui é algo que facilmente... A energia de Navaratri está em todo lugar. As casas se arrumam, o comércio se prepara todo para Navaratri, né? Então, é como se fosse, entre aspas, né, uma festividade de Páscoa, de Natal. Então, existe toda uma atmosfera colaborando. Quando eu estava no Brasil, né, e a gente também celebrava o Navaratri, né, em casa, tudo mais, então, assim, é mais difícil porque somente, né, ou se você não está inserido numa comunidade hindu ou nos seus grupos de estudos que vão estar celebrando, é uma coisa que a gente mantém muito forte com a gente mesmo, mas que o meio ambiente pode não estar te ajudando, né? Então, assim, paciência com o seu processo, paciência com as suas né, nas suas festividades. Talvez você no primeiro eclipse não conseguiu fazer o que você queria, e talvez agora nesse eclipse seja mais fácil, e aí cada vez mais a gente vai se acertando, né? Eu, pela primeira vez no eclipse lunar que a gente teve em Virgem, eu consegui sentar e consegui ficar lá fazendo os meus japamalas por 2, 3 horas, coisa que se me falasse isso 3, 4 anos eu não conseguiria. Mas é um processo que vem se construindo e crescendo dia após dia, né? São todos os dias, ou, obviamente, eu não vou dizer, tem dias que eu acabo escorregando, né? Mas, assim, a intenção é que todo dia eu faço o meu sadhana. E aí são um processo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos de sadhana, quando chega um eclipse, né, 2, 3 horas sentado, não é um processo difícil. Então, a gente também tem que ter paciência com o nosso processo. Também tem que entender, né, por mais que a mente queira fazer, existe toda uma conjuntura aqui acontecendo para que isso também se torne realidade. Eu desejo um ótimo eclipse para todo mundo. Em que sentido? Em que a gente possa cada vez entendendo mais esses fenômenos no céu, a gente possa se aprimorar desse conhecimento que é muito lindo, gente, né? Assim, eu falo, assim, eu fico... Quando a gente vai estudando, a gente vai vendo, né, como que pode a gente fazer essa correlação. Então, cada vez mais que a gente possa usar esse conhecimento deixado, né, pelos rishis, pelos sábios, né, por todos os mestres e gurus que vêm passando esse conhecimento para nós, para que a gente possa usar num uso melhor, primeiro para a gente mesmo, e que esse uso também possa se espalhar para a nossa comunidade, nossos grupos. Então, eu desejo a vocês um ótimo eclipse e a gente continua se vendo aqui no canal. Dhanyavad.